E aí, vamos jogar, jogador? Então, semo nas canelas. Já de início, gostaria que você fizesse um exercício de memória. Diz aí, qual foi o último grande ídolo da história do Corinthians? Puxa aí, na sua lembrança, qual é? Ídolo feito no Corinthians. Não, por exemplo, se você falar Ronaldo Fenômeno, esse não vale não, ele já chegou consolidado. Teve passagens do Carlito Tevez, será que é ele? Não sei. Marcelinho Carioca, o próprio Neto, tem algumas pessoas que falam do Cássio. Será que é um ídolo realmente de verdade? Então, pessoal, vocês estão vendo o quanto é difícil nós puxarmos na memória o grande ídolo da Fiel nesses últimos anos, não é verdade? E eu acho que agora, estamos aí do ano de 2019 para o ano de 2020, poderíamos já ter alguém com uma carcaça de ídolo do Corinthians. Essa é a minha opinião. Estou falando do Pedrinho. O jogador Pedrinho, cria da base do Corinthians, poderia sim estar com status, se não ídolo, aquele grande ídolo do Corinthians, mas já galgando para conseguir esse título, não é verdade? No Corinthians, desde o meio atacante Lulinha, lembram dele? Pois é, desde o Lulinha, o Corinthians não apostava tanto num jogador. É ou não é verdade? E o Pedrinho fez ótimas campanhas nas categorias de base, sobretudo ali na Copa São Paulo, né? Sendo reconhecido com um futebol diferenciado realmente. E chegou até o profissional. Mas o que o Pedrinho precisa, na minha opinião, é realmente assumir essa importância. Como mencionado então agora sobre o Lulinha, o Corinthians veio buscando novos jogadores, apareceram outros jogadores, mas aí o Corinthians tem uma coisa que ele precisa aprender, e aprender logo, com outros clubes. A gente não precisa ir muito longe. Pega o vizinho São Paulo, por exemplo. São Paulo sabe negociar o jogador. Já o Corinthians, vou citar um exemplo de alguém que poderia estar ou não vestindo a camisa do clube, mas que tinha um potencial enorme. Eu cito o Marquinhos, o zagueiro Marquinhos, titular absoluto do PSG, do Paris Saint-Germain da França, o mesmo clube do Neymar. Lá, vamos falar, já pegando aí este link, falando do Neymar, o Marquinhos tem muito mais moral do que o próprio Neymar, pelo menos atualmente, né? Onde o Neymar e PSG não vivem aquele casamento, né? É problemático essa união entre Neymar e PSG. Mas para não desviar do foco, o Marquinhos foi para Roma por menos de 6 milhões de euros. Acreditam nisso? Pois é. Pode vasculhar. Então ele foi em caráter de empréstimo e depois o Corinthians o vendeu em definitivo por menos de 6 milhões de euros. Pouco tempo depois conseguiu a titularidade na Roma e em seguida foi transferido para o PSG, onde se encontra até hoje, por 30 milhões de euros. Então, né, pessoal, se você for analisar nesse sentido, o Corinthians agora com o Pedrinho, uma joia que muitas pessoas dizem, o Pedrinho é uma joia que precisa ser lapidada. Certo, passaram alguns treinadores, o Carille ficou por muito tempo com ele no clube, né? Acompanhou também as categorias de base, onde o Pedrinho era uma referência, mas chegando ao profissional não teve todo aquele espaço. O próprio Carille dizia que o seu lugar era na ponta e não meio centralizado. Depois que o Carille tentou uma vez, acabou sendo demitido logo em seguida do cargo, assumiu o Coelho, colocou ele como um autêntico meia de armação e o futebol do Pedrinho continuou evoluindo nessa reta final aí do Campeonato Brasileiro antes que ele se machucasse. Mas, como eu mencionei no início do vídeo, eu venho reforçar agora. O Pedrinho precisa analisar que ele precisa chamar mais essa responsabilidade em ser uma figura marcante. Por que não, daqui mais um tempo,
o torcedor corintiano o abraçar como um ídolo da Fiel. Não que o Pedrinho precise perder a humildade. Ele é um garoto que honra muito as suas origens, tem uma gratidão imensa da onde veio, por onde passou, até onde chegou agora. No entanto, ele precisa ter mais ambição, minha gente, mais ambição. Dentro de campo, chamar mais a responsabilidade no sentido do talento que ele tem, do potencial que ele tem, que ele é um garoto diferenciado. Tanto é que ele não mostra que vem um presidente do Grêmio falar que não, Luan e Pedrinho não tem comparação, dizendo que o meia do Grêmio é muito melhor que o próprio Pedrinho. Vejamos, né? É claro que o Luan já conquistou a Olimpíada com a seleção, foi o rei da América, né? Conquistando até, inclusive, título da Taça Libertadores da América com o próprio Grêmio. Mas dizer que não dá jogo entre Pedrinho e o próprio Luan, aí ele está forçando a barra. Essa é a minha opinião. E o que eu falo para você? Onde o Pedrinho precisa melhorar? A partir de 2020, se eu sou o Pedrinho, chega lá no Corinthians, eu não sou o meia articulador do time, eu não sou o meia de criação do Alvinegro, então me dá a camisa 10. Assuma essa responsabilidade, né? Então o que a gente tem acompanhado bastante do Pedrinho? É aquela humildade de sempre, é aquela coisa, tá ruim, mas tá bom. Então ele precisa ter mais gana das coisas, ir em busca até mesmo no futebol, de repente as cobranças de faltas, cobranças de pênalti, assumir essa responsabilidade, porque a gente vai tratando com o menino Pedrinho, vai passando os anos e vai ter que chegar uma hora do menino virar homem, do menino chamar a responsabilidade, mostrar aquilo que ele é capaz. Pedrinho, dá uma olhadinha no Neymar. Guardadas as devidas proporções, o Pedrinho tem muito recurso. É um menino que não tem tanta velocidade comparado ao Neymar, mas em recursos técnicos, o Pedrinho, vamos dizer que ele lembra e muito. Até há um tempo não tão distante, foi mencionado que o Barcelona estaria de olho no Pedrinho para uma eventual aposentadoria do Messi, daqui a 2, 3 anos, 4 anos, não sabemos. E aí a imprensa também tirou um pouco de sarro disso. Mas por que não? Será que o Pedrinho não tem um potencial grande? Talvez ele próprio não esteja vendo isso, né? O que a gente acompanha. Voltando ali no assunto Neymar. Neymar é um jogador que tem muito potencial, acaba muitas vezes saindo do foco do futebol, mas convenhamos, ele sempre está buscando algo a mais dele dentro e fora de campo, assumindo a responsabilidade, às vezes comprando briga com o clube que ele está, com a imprensa ou com as pessoas que comandam o futebol, mas ele sempre está colocando a cara a tapa e mostrando a que veio, diferentemente do que alguns jogadores fazem, a exemplo do Pedrinho. Pedrinho, tá na hora de você ir lá, buscar a camisa 10, mostrar que veio, que é cria do terrão, que vai dar certo, porque depois, quando você for negociado, até, não digo como moeda de troca, mas abaixo daquilo que você vale, do seu potencial, aí não adianta reclamar. Você tem a sua opinião contrária? Você acredita no futebol do Pedrinho? Você vê talento naquilo que ele mostra? Então faz o seguinte, deixa aí nos comentários, dá um like no vídeo, se possível, se inscreve no canal. Como no primeiro fundamento do esporte coletivo, eu passo a bola para você, torcedor. E até a próxima!